Bom, sejam todos bem-vindos a mais um Embracast. Hoje eu tenho a presença de uma amiga, de uma pessoa que eu admiro, adoro muito, Lígia Pimentel. Lígia, obrigado pela tua presença aqui. Uma alegria estar aqui com você, de verdade. Coisa boa, viu? A gente se encontra pouco, mas quando se acha é... Uma delícia. É gostoso, né? É bom. Uma delícia. A gente fala a mesma língua, assim. Parece que encontrou ontem. A conexão é muito boa, a amizade muito boa. Parece que encontrou ontem. Bom, antes da gente começar esse bate-papo gostoso, vai lá, não esquece. Ativa o sininho lá, se inscreve no canal Imbra para a gente poder levar mais informações positivas e boas para você que está nos ouvindo e vendo por aí. E já, vou começar falando um pouco da tua vida, da tua mudança, né? A última vez, aqui no canal, as pessoas podem olhar lá o Conversa Produtiva. Eu gravei e você estava grávida da Beatriz e estava morando em São Paulo antes da pandemia. Mudou bastante coisa de lá para cá, não mudou? Muita coisa. Conta um pouquinho essa mudança. Pois é, cara, filho muda tudo, né? Sim. Filho muda tudo. E é muito louco, porque vira o centro de tudo, o centro da sua vida está em outras pessoas, né? Então, de fato, a gente teve a Beatriz, entrou a pandemia. E eu, que já não era muito fã de São Paulo, desculpem os paulistanos aí. Uma baita cidade, né, para negócios, né? Mas também, não, né? Tanto que nós estamos aqui pertinho. Lógico. Né? Ninguém vive sem São Paulo. Mas lugar sem app eu não quero dá, estar. Né? Tem que ter um matinho do lado. Tem um né? matinho. E aí, com a chegada da pandemia, eu estava grávida da minha segunda filha já. E, a cara, Sofia? A Sofia. E aquilo ficou surreal. Surreal. Eu estava grávida, queria descer para dar um banho de sol em porque no meu apartamento não batia sol da manhã. Né? Eu grávida, passei. Não podia. Teve o decreto do Dória. Nossa. Não podia nem descer no condomínio, cara. E aí eu falei, vou ter que ir pra pracinha, e já pesada, né? Grávida. Eu falei, Ale, o que nós vamos fazer, cara? Meu sonho é voltar pro interior. E aí a gente falou, vamos pra Vinhedo. A gente conhecia a cidade é boa, de condomínio, segura, tal. Estamos perto de São Paulo. Né? O Ale tem 2 filhos, então a gente precisava estar perto das crianças, sem perder um dia, né, do compartilhado ali. Então, como que a gente faz para não abrir mão e ganhar e vamos embora? Né? Vocês estão em Vinhedo agora? Estamos em Vinhedo, a gente mora numa chácara. Tem app perto? Tem dentro de casa, tem. Bicho, trem é bom demais, Você sabe, né? que a gente faz muro com Itatiba e atrás é uma fazenda, então eu escuto mugido de vaca todo dia. Né? Tem um vizinho ali que tem um terreno atrás, as meninas vão lá cuidar dos cabritinhos. Então, assim, foi maravilhoso. Né? Nosso problema hoje é cobra, aranha armadeira, do tamanho da minha mão, assim. De vez em quando tem um rato lá, uns ratinhos do mato. Problema bom. Problema da época da infância da gente, né? Que você ali, não sei se tu acha que todo mundo sabe, Lígia é veterinária, né, Lígia? Então isso é um resgate de raiz para você também. Exatamente. Né? Então, o Alejandro fala que a nave mãe me chamou de volta. Né? Então a gente conseguiu, assim, eu falo que o que nós temos, assim, todo dia cair de joelho e agradecer a Deus. Amém. Porque Amém. nós conseguimos estar perto de São Paulo, né? A medicina de São Paulo é muito boa, então estar perto dos melhores hospitais, estar perto das oportunidades de trabalho, né? Atender ali e ao mesmo tempo criar os filhos no mato. É uma coisa que não existe. E o quanto é importante família, né, Lígia? Agora tem o Rafael que chegou agora, né? Rafael chegou, tá com 50 dias. São 3. Não fez nem 2 meses, tá perdendo as roupinhas de 3 já. Ai, que delícia. Nasceu um monstro, assim, graças a Deus. Que delícia, bem a Deus. 2 meninas e um menino. E o que você quer pro futuro deles? Como é que você tá enxergando esse mundo atual? Cara, eu quero que eles sejam pessoas aristotélicas, vamos falar assim, ligadas com a realidade. Eu gostaria muito que eles fugissem dessa loucura que virou criar filho hoje em dia, nos centros urbanos. Lembrando que 85% da população brasileira está nos centros urbanos, já não conhece o campo, já não sabe de onde vem a comida, o que é preciso trabalhar, né, investir, de esforço, de expectativa, de investimento mesmo, de grana, né, de capital, para a gente ter uma condição que se possa chamar de humana ou humanística. Né? O que eu preciso fazer para ter toda essa tecnologia, todo esse acesso ao bem-estar, aos melhores hospitais, né? Parte do quê? Da gente ter nascido pelado no meio do mato e não ter acesso a nada, né? Ter que acordar, caçar, construir, fazer. Tudo. As pessoas perderam a conexão com isso. E eu gostaria muito que eles tivessem essa conexão com a realidade, porque eu acho que isso te faz uma pessoa honesta e humilde. Entendeu? Bonito isso que você falou, sabe por quê? Eu acho que hoje a gente vive muito de conceito hoje, né? Mas são conceitos que não são nossos, né? São conceitos impostos muitas vezes. Pode ser uma viagem aqui, né? Essa conversa, mas
perguntar para você o que você pensa dos teus filhos, o que você quer para o futuro deles, é muito mais... Não estou desprezando o fato dos pais estarem ouvindo aqui, porque eu sou pai também, mas a mãe ela tem uma conexão com os filhos diferente, né? E essa situação de mudança de vida para o interior, sair de São Paulo, vir para Vinhedo, que é uma cidade sensacional, aqui está pertinho da gente, aqui, mudar o foco disso tudo e conciliar o trabalho, conciliar a Grifato com tudo isso, como é que foi? Nossa, foi bem interessante, porque a gente tinha o escritório, a gente ficava numa travessa ali da Faria Lima. Eu fui lá aquela vez. Você foi lá, você estava lá. E, de repente, fecharam tudo. Eu tomei um susto, né? Porque eu tinha acabado de imprimir o livro. E o pessoal da gráfica ia entregar o livro lá no escritório. Não podia. Não, podia, mas estava no meio da pandemia, ainda não tinha muita regra. Ainda podia circular, ainda não tinha um negócio de máscara, nem se falava em vacina ainda. Estava bem no começo. Foi em março. Foi justo quando a OMS declarou pandemia ali e tal. E eu cheguei já estava todo mundo trancado em casa, eu cheguei para receber os livros. E a hora que eu olhei pela janela, assim, a Faria Lima, não tinha ninguém. Era terça-feira, meio-dia. Parece aquele filme Eu Sou a Lenda, né? Parecia, do Will Smith, né? Parecia o Mad Max, né? Ninguém. Cara, e eu falei, nossa, isso aqui é muito estranho que tá acontecendo. Nunca imaginei ver o mundo assim, né? Então, aquilo me trouxe um tapa na cara, assim. Eu falei, cara, alguma coisa vai mudar muito depois. E, de fato, ficou muito difícil, né? Eu falei, como que eu conecto as crianças de novo com a realidade? E o campo te traz muito a realidade. Né? O campo te traz muito a realidade. E foi isso. Então, essa mudança e a equipe toda... nessa mudança? Você então, já tinha uma equipe exatamente. lá. A gente teve que mandar a equipe para casa. Então, tivemos todos que ficaram trancados em casa. E eu comecei a trabalhar de casa com bebê, né? Aí precisei lançar a mão da ajuda de uma babá, que é uma coisa que a gente não tinha até então, né? Porque o neném já começa a ficar um pouquinho mais acordado, precisa de um pouquinho mais de atenção. Eu comecei a concentrar o meu trabalho em períodos menores, mas muito mais eficazes, muito mais efetivos, eficientes. E no meio da pandemia eu assustei, achei que o nosso negócio ia sofrer, não sofreu. Graças a Errei a Deus. análise. Foi positivo o crescimento do negócio. Foi muito positivo, porque no fim das contas juntou com uma fase de alta de ciclo, né? E o mercado foi muito bem e a gente começou a expandir. E quando nós começamos a expandir, eu falei, bom, eu vou trazer pessoas remotamente. E isso trouxe uma riqueza também de currículos que eu recebi, porque eu já não estava geograficamente presa. Né? Você pode trazer mais gente boa dentro do negócio. negócio. Eu pude fazer uma seleção mais abrangente, né? E aí encontrei pessoas muito boas nesse meio do caminho, né? E aí a gente conseguiu trabalhar remoto, tá? Tem prós e contras, a gente pode até falar disso depois, mas eu comecei a expandir a equipe remotamente. E o que aconteceu foi que, no final, algumas pessoas não podem vir para cá, né? Então, por exemplo, tem um cara muito querido da minha equipe, que cuida da mãe com câncer. Como que eu vou tirar ele lá do interior de Minas para trazer ele aqui para Vinhedo? Eu não vou fazer isso. Então, a gente precisou adaptar a empresa para o trabalho remoto, que é uma coisa que a gente está tentando reverter agora e tem sentido também uma dificuldade, porque todo mundo quer trabalhar de casa agora e ficar ali, né? Perde produtividade de trabalhar só de casa? O que você acha Não, eu acho que isso? não, se você encontrar as pessoas certas. Essa é uma pergunta muito boa. Nós encontramos, obviamente, ao longo do caminho. Eu falo que a contratação, você só sabe se ela foi boa mesmo depois que ela já foi concretizada, né? Depois de 6 meses que está andando ali, que você vai avaliar. Exatamente. E às vezes o cara não é nem ruim, ele não dá o fit com a empresa, tudo bem. Mas você precisa achar a pessoa correta, a pessoa que ama o que ela faz, que gosta dali, e desde que você esteja online o tempo inteiro também, puxando o pessoal, fato, né? Você tocando os tambores ali, né? Então, acorda, ei, pessoal, bom dia. É o chato do bom dia do grupo, mas eu já estou aqui. Então, vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia. Agora, tem dia que eu que sou cobrada, porque eu tô com o Rafael agora. Cadê o bom dia, Lídia? Cadê o bom dia, Lídia? Estão aqui. Então, nós estamos ali, tem que responder. Então, a gente tem uma sala virtual ali, que é o nosso WhatsApp, a gente trabalha em conjunto, mas você precisa puxar o carro. Se você estiver fora, todo mundo desbunda ali também. Então, esse é o desafio. O desafio é estar em contato, cuidar da comunicação. E aí a gente já entra até nessa questão de gestão de pessoas, né? Comunicação é fundamental. Onde esse link ia levar justamente isso. Hoje a comunicação e a gestão com as pessoas envolvidas nessa comunicação e com os clientes. Como é que está isso? Como é que você enxerga e para que lado você está vendo muito o trabalho de vocês, da Grifato, em relação a isso? Porque vocês têm clientes em diversas áreas hoje de atuação, com diversos perfis diferentes e uma equipe também... A palavra não é a correta, multifocal, né? Não é correta, mas com focos diferentes. Como é que é gerir esse processo com as pessoas e com os clientes? Pois é, a gente, em primeiro lugar, precisa ser muito claro,
tudo precisa de prazo. A gente precisa de muita revisão para ver se a gente entendeu corretamente o recado do cliente. Depois, o que o consultor escreveu numa proposta, no trabalho em si. Então, a gente faz muitas revisões ali para repassar. E a conversa com o cliente, ela tem que ser uma conversa muito aberta, né? E muitas vezes a gente vai fazer presencial também, que às vezes não é o suficiente. A questão do olho no olho, ela não é substituída. Tem algum tipo de modelo de trabalho? Pelo menos a primeira, eu vou lá, converso, a segunda reunião, tem que ter isso, você acha? Não, depende. Depende o do fit cara. É de acordo com o cara. Depende do cara. Agora, essa geração nova trabalha muito assim, na confiança, né? Os mais antigos, não. Eles precisam de uma visita. É Sim. muito engraçado, né? A gente está virando, de fato, a chave da geração. Então, contratar pessoas jovens à distância virou uma coisa muito comum, né? Muito fácil. Contratar pessoas com um pouquinho mais de estrada, tipo eu também, né? Já tá uma coisa, mas você quer olhar o cara no olho, conhecer a pessoa, ver o tom de voz, muda, né? Muda. Ver como você se apresenta, né? Da cintura para baixo. E os teus clientes em relação a essa mudança? Porque você continuou com os clientes que você tinha em carteira e agregou um novo mundo também nesse processo. Como é que foi conciliar isso com essa equipe aí? A gente acaba amadurecendo os clientes. Alguns mais tradicionais, um ou outro saíram. Inclusive, alguns saíram do negócio. Pra você ver, aí a gente pode entrar numa maturação pela qual está passando a pecuária. Sim. Né? Vai ser um assunto importante aqui hoje. Mas os novos, a gente não teve problema de adaptação. O que a gente precisa, sim, é fazer... Os gringos falam de touch base, né? A gente precisa ter reuniões mais frequentes do que a gente teria se fossem presenciais. Então, a gente precisa estar em contato com eles, assim, toda hora, né? O que seria esse touch base mais próximo? Dentro da consultoria, semanal. Semanal, no máximo quinzenal. Né? Atualizações de mercado, conversas, alinhamento de proposições... Correção de foco. Toda vez que a gente começa a construir, a gente começa com escrever junto com o cliente qual que é a política de head da empresa dele, né? Que o head é o nosso grande carro-chefe aí. Vamos rever aquela política que nós estamos saindo fora. É isso mesmo que a gente se propôs? A que a gente se propôs no começo da conversa? Vamos dar uma revisada aqui. Porque a gente se perde muito entre o que é proteção e especulação. Então, tem que ter um canal de comunicação aberto e grande, generoso. Senão, não vai. Vamos falar da Agrifato primeiro, porque depois eu quero entrar em mercado. E aí é interessante contextualizar a Agrifato aqui dentro do processo para que as pessoas entendam o que você vai tocar em termos de assunto depois. Como é que está a abrangência da Agrifato hoje em relação ao mercado? O que a Agrifato hoje pode oferecer para quem precisa do trabalho dela? Quais são os trabalhos que ela oferta hoje? A Agrifato faz, agora em outubro, fechamos outubro, né? Completou 12 anos. Muito mais do que eu imaginava. Parabéns. Obrigada. É uma conquista, assim. Começou do zero, né? Eu comprei um computador, eu trabalhei na Scott, eu fui para a XP Investimentos falar de mercado futuro, aprendi, né, sobre derivativos e mercado financeiro lá. Por motivos pessoais, meu pai estava doente, enfermo, resolvi voltar para casa, né? Uma decisão acertada, logo depois eu perdi ele. Então, voltei para casa. E aí eu cheguei em casa e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu ainda recebia pessoas me acionando. Falei, eu vou comprar um computador, vou trabalhar de casa. Vou abrir mercado aqui e vou ver o que acontece. O meu investimento foi o computador. Cara e coragem. Falei, eu vou juntar o mercado pecuário com o mercado financeiro. Porque tem, né? E é engraçado que eu errei um pouco o timing, mas estamos aí. Por quê? Porque o mercado financeiro descobriu o agronegócio agora, em 2021, 2020, 2022. Mas quem chega primeiro... Bebe água limpa. Com certeza. Mas lá atrás eu queria mostrar para o pecuarista que ele precisava diminuir o risco de mercado dele. Por quê? Aqui a gente entra numa discussão filosófico-prática, vamos falar. Por que filosófico? Porque as pessoas acham que isso é filosofia, mas na prática é assim que funciona. Nós vendemos commodity. Antes de você entrar nisso aí, eu vou polemizar. Mas você me conhece, você sabia que ia vir essa pancada. Será que a gente não procura o consultor, um Agrifato, por exemplo, como empresa para assistir? Quando eu quero milagre, será que ele não acha que ali vai sair o milagre da cartola? Tipo, eu vi a picanha ali no açougue, ela brota do freezer, ela não vende um boi. Ele não acha que vai brotar um milagre quando ele te procura só? A expectativa do pecuarista, na maior parte, obviamente tem gente que enxerga fora dessa caixa, né? Mas a grande massa olha para os preços do boi procurando o milagre. Ou seja, eu fiz um monte de coisa errada daqui para trás, né? Porque eu produzo commodity, eu preciso ter um custo baixo e volume e escala para poder fazer lucro. Com custo de produção por quilo produzido melhor. Sim. Né? Então, assim, eu não consigo produzir pouco
e bem, né, e barato, eu não vou ficar competitivo, porque não tem valor agregado no meu produto. Não né? dilui, né, custo. Não dilui custo. Ah, não, mas eu produzo um boi diferenciado. Tá, isso é outra história. Conceito. O conceito. Vamos falar que a gente produz carne, Brasil produz carne, Estados Unidos produz carne, Austrália produz carne, Índia produz carne, carne é commodity. Boi é commodity, né? Então eu preciso produzir muito de maneira eficiente, sem esquecer, né? De forma barata, diluindo o custo. Então, pouca gente enxerga assim. E as pessoas, quando olham para o preço, elas querem o quê? Que o preço resolva o que elas não conseguiram tornar eficiente dentro da porteira dentro. Então, as pessoas me procuram e falam assim, o que a Grifato faz? A Grifato analisa mercado e te fala assim, ó, vamos comercializar de maneira mais eficiente? Por exemplo, hoje, 2023, foi um ano muito ruim em termos de preço, de comportamento de preços, né? Em termos de margem, 2022 foi até pior, porque a gente tinha um custo nutricional mais alto, altíssimo, um dólar menos competitivo, o preço já estava caindo. Vamos falar só de preço. Então, o preço está caindo, o cara olha para o mercado esperando o mercado subir. E aí, eu vendo agora, eu espero o mercado subir, né? Para melhorar um pouco. Essa é uma pergunta frequente que você deve ouvir. Todo dia. Mundo. E é a pergunta errada. Porque assim, se eu esperar mais, eu agrego mais custo. E eu não tenho a certeza de que o preço vai subir. Eu posso até achar alguma coisa, mas a certeza ninguém tem. Será que não é melhor ele vender daquele jeito e repor também mais barato? Pois é. Um animal mais eficiente, que agrega mais carcaça, né? Que tem uma conversão melhor. Então, não é melhor sair desse animal que já precisa comer muito, né? Para transformar em carcaça, para transformar em carne. Então, vende aquele animal, bota um outro ali, mas eu estou transformando um prejuízo maior. Cara, você vai continuar com o mesmo animal ali sem converter, comendo todo dia, precisando de funcionário todo dia? Teimosia, né? Teimosia. Então, assim... Não adianta, eu tô aqui para falar a verdade, e a verdade, ninguém gosta da verdade, né? A verdade, às vezes, é necessária. Todo às mundo vezes, gosta não, do bom populismo, né? Sempre é necessário. Mas é muito isso, você tá entendendo? A gente, às vezes, olha... Porque o boi, quando ele tá no final do processo de engorda, ele tá mais perto do cara finalizar, pegar o dinheiro na mão. Muitas vezes fica essa expectativa de... Eu vou vender um pouquinho mais, vai salvar a minha conta. A eficiência, a situação Aí toda... vou te contar o que acontece. Subiu mais R$3 por arroba. Sobe a reposição. Não, mas acho que semana que vem ainda vai mais R$1, cara. Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa começar a conversar, né? A trabalhar mais de maneira estratégica. Então, eu tenho um plano, eu preciso completar esse plano, porque o preço subir um pouco, melhorar a minha conta, isso é um milagre, né? Claro, nós temos tendências bônus, né? Maiores, a gente analisa, acerta muitas vezes, principalmente as tendências de prazo mais longo, fica mais fácil acertar, porque o ciclo pecuário ele traduz muito isso pra gente, o que vai acontecer lá na frente. Já, né? Porque o que explica para quem está ouvindo, eu entendo perfeitamente isso, mas por que no ciclo ali, no 30 dias, 40 dias, é muito mais difícil prever do que daqui 1 ano e meio, 2 anos? Porque hoje a gente tem um nível de volatilidade muito alto. Então, por exemplo, a indústria, antigamente, era muito mais da mão para a boca a compra da indústria. Hoje a indústria tem o termo. Você não sabe quanto que aquela indústria já fez de compra a termo. Que não está na bolsa, né? Não está na bolsa. Então, assim, às vezes ele tem uma escala já feita, você não sabe, parece que vai subir, não sobe. Ou a China resolve comprar menos. A China tem uma influência enorme hoje na composição de preços domésticos. Qual é a influência da China hoje na nossa produção? A China levou, fechado até agora, esse ano, em torno de 16%, 17% de tudo que a gente produz. É bastante. É muita coisa. Então, você fica um mês sem exportar para a China por causa de qualquer história da carochinha aí, qualquer abobrinha. Qualquer historinha que inventa. Qualquer historinha que inventa, cai tudo. Enfim, é complicado. Mercado doméstico hoje está muito combalido, né? Aí você pode falar, nossa, mas a gente não está abatendo mais animais em 2023? Como que o mercado doméstico está fraco? Eu te explico, porque a gente tem um nível de endividamento muito alto. Apesar de desemprego ter melhorado, né, ter regredido, a inflação está relativamente controlada. Ao longo da pandemia, nós construímos um cenário de endividamento brasileiro enorme. 78% da população hoje deve alguma coisa. Meu pai. É o nível mais alto do histórico da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. 78% dos consumidores têm alguma parcela da renda comprometida com dívida. Então, assim, não cabe. Apesar do cara ter voltado a se empregar, ele precisa pagar a dívida dele. Ele vai diminuir o consumo em alguma área. Ele acaba cortando o que é mais caro, que é a carne bovina. Então, assim, a gente tem um mercado consumidor doméstico hoje muito fragilizado. Então, você não consegue expandir os preços, aumentar os preços dentro de um mesmo consumo. Isso seria um consumo fortalecido. Né? Ou um consumo estável dentro de preços mais altos, ou um consumo em alta dentro de preços estáveis.
né? Ou dentro de preços mais altos. O que eu tenho hoje é um consumo aumentado dentro de preços mais baixos. E isso cai na cabeça do produtor, obviamente. E quem paga o mico é o produtor, porque ele consegue segurar o boi vivo dentro da fazenda do pasto. Se o frigorífico não quiser comprar, porque ele não está conseguindo escoar, deixa lá. Eu não preciso fazer escala, né? Porque eu tenho um grande amigo do mercado da carne, eu sempre falo essa frase dele. Ele tem mais de 40 anos de mercado de carne. Ele trabalha intermediando carne. Ele fala assim, boi é carne, mas carne é carniça. Depois que você abateu, se você não escoar, aquilo ali, né? Apodrece. Apodrece. Então, o ponto é, se eu não estou escoando, eu não preciso comprar. Fica lá, fica o boi no pasto. E aí a ineficiência começa a pesar, né? Porque Perfeito. ele não tem os custos dele ajustados nas compras de materiais que ele vai utilizar. Estou falando de sal mineral, de pastagem, Sim. de herbicida, de funcionário, de lotação, de investimento, de tudo aquilo. E esse animal ficou lá, ele está Exato. ineficiente e isso começa a arrebentar essa conta futura. E aí que entra aquela situação. Eu tive recentemente num cliente, e pessoa muito querida, ele falou, Jed, está acontecendo uma coisa muito louca. Não sei se isso é um cenário que você viu por aí em alguns clientes. A recria era onde eu ganhava mais dinheiro, mas com tudo que aconteceu, pela primeira vez eu tô com um problema na recria. Ela está dando mais prejuízo para mim do que o confinamento mesmo. Eu olhei, mas espera aí, porque o custo de entrada da arroba lá estava muito alto. E os insumos comprados, porque o medo do insumo ele comprou subir de naquele preço. momento. Aconteceu muito isso? Aconteceu bastante. Tanto que tem agora muita gente ainda pagando essa conta, né, do animal, vamos falar, comprado no pico, ali na crista da onda, né, antes da onda estourar. Isso aconteceu demais, porque eu falo que o ser humano ele vem com um defeitozinho de fábrica. Ele é muito contaminado pela empolgação ou pelo desânimo do momento. Então agora está todo mundo achando que pecuária acabou, que vai entrar a agricultura, vai acabar com tudo, que, sei lá, a carne sintética vai acabar com o rebanho brasileiro. E lá no momento da alta, você lembra da música dos meninos da pecuária? Que fazia Não é à toa que aparece isso. Tá todo mundo achando que pecuarista é milionário, bilionário. Por quê? Porque o preço do boi estava subindo muito, a carne ao consumidor subiu muito. Eu recebi, cara, inúmeros, acho que foi a época da minha vida que eu mais recebi pedido de entrevista na grande mídia sobre o preço da carne ao consumidor, o que ia acontecer, se aquilo era sustentável, por que aquilo estava acontecendo. Então, se era por causa da China, né? É um mundo totalmente à parte, né? Você imagina trancar o mundo inteiro dentro de casa e as pessoas não parar de produzir, não ter o que fazer, o que ia acontecer? Ia consumir mais, ia diminuir a produção e ia automaticamente entrar naquela época do ágil, né? O custo cobrou o seu preço de fato, né? O agronegócio foi o único setor, talvez, que não parou, né? Porque outros setores não pararam, o hospitalar, que bravamente trabalhou aí, Sim. continua trabalhando, mas a indústria teve que parar muitas vezes e o agronegócio alimenta, né? Quando você quer saber o peso do agronegócio, pensa bem. O único setor que não pôde parar em momento algum da pandemia foi o campo, né? Pois é. Agora, existe essa situação de relação, né, do milagre, né? Isso tudo estourou, veio agora a conta, essa conta chegou, a gente está pagando. Eu costumo dizer que 2023 foi o ano da minha carreira profissional, que são mais de 20 anos de carreira, 23 quase aí de carreira profissional, que eu mais senti desafios para os clientes, né? Além da gente aqui, para os clientes, né? Porque você vive a vida do teu cliente. Ah, né? com certeza. Você não pode viver a sua vida só, né? Você não pode ser tão abstrato, louco de viver numa caixa. E nós estamos começando 2024 num cenário que tem muito ajuste ainda para ser feito. Tem, né? com certeza. Como é que está essa leitura da Agrifato, da Ligia, com a equipe toda em relação a esse? Como é que tem que ser feito? Agora eu quero mudar, estou assistindo essa entrevista, eu quero mudar, vou procurar a Ligia. Não tem milagre, né? Não tem. Como é que a gente tem que enxergar essa estruturação daqui para frente? Como é que você olha e como isso passa por dentro do processo com vocês? Como nós estamos falando de mercado de commodities, não é paleta mexicana, não é um tênis da Nike, não é um mercado de modismos. Então, todo mercado que não vive de modismos, é um mercado básico, ele vive de ciclos. Eu ainda não encontrei substituto para carne bovina, nem para o milho, nem para a soja, nem para o algodão. A gente tem até semelhantes sintéticos, mas não tem substituto, né? Hoje em dia tem roupa de plástico, ninguém quer usar esse trem, porque é calor pra caramba, né? Você compra a blusinha lá na Shine e usa 5 vezes, né? Cansa. Enfim. Então, são produtos que vivem de ciclos de mercado. Como eles vivem de ciclos, quando o preço baixa, ao invés de desanimar, você devia estar comprando, fazendo estoque.
Na alta, quando está todo mundo empolgado, você devia estar fazendo o quê? O contrário, desovando seus animais ali. E aí, por exemplo, eu sou uma grande defensora da integração lavoura-pecuária, porque eu acho que dilui seu risco de mercado, né? Você não está focado num mercado só. Às vezes a gente intensifica tanto, acaba tendo uma quantidade de animais ali acumulada para vender justo no momento ruim do mercado, acaba danando sua conta ali. Então, a diluição de risco em outros produtos, ela é bem-vinda. A gente ter o descanso da área ali, né, que é importante, inclusive para essa questão de sustentabilidade, que se fala muito hoje em dia, que veio para ficar, né? Então, por exemplo, você pega um momento de alta, fala, nossa, como que eu vou diminuir o estoque da minha fazenda? Ora, é um momento excelente para se começar com integração. Porque todo mundo, né, tem esse conceito de integração, a gente tem uma capacidade maior de colocar gado ali, né? Mas no primeiro ano da integração, você perde a área de pasto, você não ganha. Você perde. Todo mundo esquece disso. Depois você vai ganhar capacidade Depois produtiva. você vai ganhar capacidade produtiva. Mas quando você começa, e tem muita gente começando agora, né? No primeiro ano, você perde a área. E as pessoas se esquecem disso. Eu falo, puxa vida. Diminui rebanho justamente trazendo a integração para dentro. E melhora a performance. Melhora a performance. Você está entendendo? Então, você tem vários ganhos ali. Esse é um ponto, né? Um outro ponto é você fazer uma pressão, por exemplo, pega um criador, faz uma pressão de seleção mais intensa nesse momento, né? Você está colocando para fora ali 10% do seu plantel, 15% do seu plantel, põe 15, 17, 20. Faz uma pressão de seleção mais forte ali naquele momento. Você vai ver, você vai ter um ganho na fase de baixa muito maior, né? E aí você consegue trazer gado para dentro. Então, a gente precisa, dentro do ciclo, entender ele e agir de maneira anticíclica. Porque é um mercado perene, não é um mercado de modismo, para ganhar dinheiro ali. Então, quem conseguiu se preparar, e a gente trabalhou, e aí você fez aquela pergunta no começo, né? O que a Agrifato faz? A gente faz exatamente essa integração entre estratégia da empresa e momento de mercado que eu consigo aproveitar para otimizar essa estratégia da empresa. Assim, você tocou num assunto muito legal. Eu mexo com carne, eu mexo com commodity. Que bom que eu mexo com uma commodity. Todo mundo precisa comprar isso. O segredo não está mexer no nicho da commodity, está em ser mais eficiente na produção. E ser eficiente, Lígia, passa muito pelo planejamento de compras, né, negociação. Você me disse uma vez que a gente estava, faz muitos anos, deve fazer uns 6, 7 anos, já de um problema, de novo, você falou aqui, estamos pensando em vender. Mas esse era um ano que teve, naquele ano especificamente, eu me lembro que tinha tido uma oportunidade de compra de milho extraordinária. E os nossos clientes compramos muito bem o milho, porque a gente viu uma oportunidade. Isso ajuda muito a conta a fechar no final do ano, mesmo com o preço abaixo. Conta um pouquinho mais do que é esse trabalho do Agrifato com o cliente. Pois é, o milagre está aí, né? Em primeiro lugar, uma operação eficiente porteira dentro. Então, nós enxergamos que aí existia um gargalo. Aí depois eu falo sobre isso. Mas o ponto é, a comercialização, a venda do seu produto, ela é a cereja do bolo. Se você não tiver feito a massa, a cobertura, o recheio, não tem cereja para pôr no bolo. Desanda o bolo. Não tem nada. Você tem uma cereja. Acabou. Entendeu? Não dá nem para fazer um coquetel. Virou amorfo. Virou amorfo. Em cima. Então, primeiro, a gente precisa ver se existe esse olhar para dentro, né? Então, beleza. Começa daí. Depois, a gente entende o mercado, busca entendê-lo. Essa análise de curto prazo ela é difícil porque hoje ela sofre com muitas variáveis, mas a análise de prazo mais longo ela é mais clara. Por quê? Porque a pecuária ela tem ciclos de abates de fêmeas, né? E a fêmea, por mais que a gente engorde fêmea hoje, tenha mercado de qualidade, consiga ágil, a fêmea ela tem os seus atrativos muito fortes. Carne de alta qualidade, exige menos capital na hora de começar a operação, mas se você usar só a fêmea só para abate, acabou a pecuária. Então, a origem da fêmea, a grande aptidão da fêmea, obviamente, é a reprodução. Obviamente, é a reprodução. Então, se a gente está abatendo mais fêmeas do que... E foi esse ciclo agora, né? Está sendo agora, né? Se eu estou abatendo muita fêmea, isso de maneira persistente, eu vou ter um reflexo lá na frente. E eu não vou conseguir fugir desse reflexo, né? E aí que a gente trabalha. Falou, olha, hoje existe uma oportunidade muito grande para quem enxergou que ia acontecer o que está acontecendo hoje lá atrás. Quem comprou bezerro fez a lição de casa. Exato. E quem achou que o mercado ia subir até 400, 450, os caras desenham na mão, mostra lá, né? E agora 380, 400? Cara, você precisa aproveitar as oportunidades, né?
Por quê? Porque ao mesmo tempo em que quem aproveita a oportunidade tem, assim, 20 passos na frente de quem não aproveitou, né? Quem não aproveita, no próximo ciclo, o cara vem enfraquecido. Aí o cobertor começa a ficar curto. Então, a gente trabalha justamente tentando trazer cenários para que se possa incluir esse cenário de preços no plano de negócios. Ou seja, se eu só te falar que o preço vai cair ou vai subir sem ação nenhuma, de prazo médio a longo, que é o prazo da médio pecuária, longo que você me fala? 2 a 5 anos dentro da pecuária, Quer dizer, considerando a tem que pecuária. começar já a fazer esse trabalho. Não adianta querer fazer Não. daqui. A estratégia sua, o grande ganho seu da pecuária, segue o ritmo da pecuária. Né? O ritmo da pecuária é plurianual, é um ritmo longo. Plurianual é acima de 2 anos, de 2 anos para cima. Normalmente, 3 em 3, a gente vê alguns. Se você não tiver um planejamento, você vai chamar a Agrifato para quê? Para me falar se o preço da arroba vai subir ou vai cair amanhã. E é o que todo mundo quer saber. É a pergunta que eu mais recebo. Então, assim, vocês estão querendo milagre. Vocês estão querendo que o preço venha para fazer milagre sobre a operação daqui para trás. E daqui para trás está feito. Eu não consigo mudar o passado. Né? Então, você teve eficiência? Se você teve eficiência, o preço ele vai te ajudar, mas ele não vai te fazer milagre. O milagre já está feito. E é difícil acertar. É né? difícil. No curto prazo é difícil acertar. É difícil. Existem muitas variáveis. E aí entra uma situação muito interessante. Mas faz muito pouca diferença. Não muda nada. Não muda nada. Mas muda é a curiosidade do ser humano, né, Lígia? Eu quero saber o que vai acontecer semana que vem com o preço. Vendo ou não vendo? E a gente sabe... Sem planejamento não adianta. Não adianta. A grande maioria dos produtores hoje não tem um plano de negócio para os próximos 3 a 5 anos. Você sabe disso. Eu sei disso. Né? Malemar os empresários brasileiros têm uma decisão essa no visão. curto prazo, muito em cima. Né? Exatamente. E aí, a gente, de fato, precisa de um milagre para consertar. Que é... Ele vem com os preços. Eu falo que 2021, por exemplo, até quem fez tudo errado em 2019, acertou em 2021. E isso, como você não tem visão estratégica, isso te dá, assim, uma sensação de poder... Enorme. E você vai investir mais. E aí você dá um passo maior do que a perna. Você sabe que não foi diferente no mercado das indústrias ligadas ao nosso ramo. 2021 e 2022 foram anos mágicos para as indústrias, né? E 2023 foi uma volta à realidade, onde muitas empresas... eu tenho contato com muitos amigos, eles dizem, Jed, é o seguinte, aquele relatório de 2022, a gente nem olha mais crescimento aquilo, porque nós vamos diminuir. Então, nós vamos olhar 2020 e 2021. Eu digo, opa, por quê? Não, porque aquilo foi uma situação completamente diferente. A gente, pegando essa carona de tudo que você falou, será que em vários setores, e aí eu coloco o setor nosso de indústrias aqui também, a gente não se enfeitou muito? Muito, demais. E começou a gastar onde não tinha que gastar e deixou de gastar no planejamento que tinha que ser feito? Demais. O pessoal foi pescar, assim, no final da temporada, né? Saiu para pescar com o melhor mulinete, com a melhor vara, entendeu? Foi uma situação atípica o que aconteceu. Não era uma realidade, inclusive de vendas das indústrias. Inclusive, nós estamos... Eu vou te falar um dos reflexos disso. Hoje nós já estamos tendo alguns fiagros que foram à moda e chamaram muita atenção no mercado financeiro, pedindo as garantias. Então, assim, tem casos já acontecendo. Ou seja, não deu certo. Vocês deram um passo maior do que a perna, o cobertor ficou curto, né? A empresa, ela precisa de caixa. Então, a hora boa não necessariamente é a hora de sair investindo em tudo, é a hora de fazer caixa. Para quê? Para na baixa você conseguir nadar e na baixa você conseguir aproveitar as oportunidades que aparecem. Então, para quem fez a lição de casa bem feita, com parcimônia, com olhos realistas, falou tudo agora, tá? Essa palavra na minha cabeça, realista. Entrou agora o quê? Com um pasto bem manejado, com uma capacidade de suporte interessante. Caixa para fazer boas oportunidades, para trazer boas oportunidades para dentro. Ou seja, agora vamos fazer rebanho. Porque a gente sabe, pega lá o processo de aumento produtivo. O que você precisa? Girar mais rápido aquele animal, melhorar os indicadores zootécnicos, combater invasora, dar um banho de nutricional ali para acelerar a engorda, né? O GMD, melhorar o GMD, começar a diminuir desembolso por cabeça, sem diminuir investimento, né? Tornando a coisa é uma confusão. É uma confusão enorme. Nossa, quando entra nessas situações, eu não tenho que economizar, não vou fazer isso. Não vou investir em tal tecnologia ou em tal consultoria. É impressionante o custo lá na frente. O que acontece? Ele triplica, duplica. Então, assim, diminuir custo é diluir investimento. Não é diminuir investimento. É diluir o investimento, né? Fazer produzir melhor. Exatamente. Então, quando eu falo assim,
Precisa diminuir o custo produtivo, precisa diminuir o desembolso por cabeça. Nossa, mas eu vou economizar na nutrição, na sanidade, assim? Eu falo, não, né, cara? Você não pode. Na genética. Nossa, você tá na genética, é gritante, você está comprometendo sua produtividade para os próximos 10 anos, né? Então, não é isso que você precisa fazer. Você precisa colocar mais gado por área. Ponto. Né? Lígia, tem uma coisa muito interessante. Eu comecei a conviver de 3 anos, 4 anos para cá, muito com o setor avícola. E eu aprendi demais. Eu sou uma pessoa, assim, vim do boi, vivi a minha vida inteira no pé de boi aí. Amo demais a pecuária, veterinário também, mexi com reprodução lá no começo, amo. Confinamento é para mim a minha cachaça. Assim, meu sonho é ter o meu confinamento para final de semana e eu ir lá no meu confinamento. Então, eu estava dizendo que eu vou descansar, vou para o confinamento. Já toquei operações grandes de confinamento, de 50 mil cabeças no confinamento. Assim, você não correu? Não, eu amo. Mas eu me apaixonei quando eu vi o setor avícola. Como é difícil, como o desafio é difícil, como as contas elas são mais justas e como é muito complicado os fluxos de dinheiro. Você está tendo contato mais ativo com esse setor? A Grifato tem trabalhos? E como é que se enxerga a diferença? Eu vi uma relação outro dia de um grande geneticista da área avícola e disse para mim, Jed, a gente avalia melhor no setor avícola porque a genética está muito mais parelha. Muito. Então, qualquer situação que entra, a gente tem uma situação melhor para analisar e tomar decisão. E então, a resposta é mais rápida? Né? E eles investem em tecnologia por isso, muito rápido, porque eles estão sabendo ali, aquela diluição da produção de custo. Como é que você enxerga esses dois setores analisando de cima e se você já está tendo mais contato, tem esse contato com esses setores? Hoje a gente tem uma equipe dedicada só a fazer a parte de aves, né? E suínos. Suínos também. Desafiadores os últimos anos de suínos. Demais. Incrível. Demais. E aves agora, né? Agora tá também. Difícil a conta. Então, assim, é sempre... A gente só ouve falar que, por exemplo, suínos está tomando um pau violento, né? Faz anos. Então, as janelas de remuneração, elas são curtas. E esse tipo de produtor, né, e já trabalha integralizado, enfim, verticalizado, ele aprendeu a usar essa janela de maneira muito eficiente e rápida, porque ou é aquilo ou é a morte. E eles não carregam estoques gigantescos de commodity. É muito mais intensivo, não tem como. O máximo é 20 dias, 30 dias de estoque. O que você vai fazer com o frango lá, que está dando E pau? o milho, vou segurar o frango? Não tem por onde. Eles ensinam, eles trazem lições que nós estamos nos negando a enxergar, porque é um mercado, pela natureza da produção... Desafiador. Né? Pela própria questão da biologia do animal, é um setor que está mais avançado na questão de produtividade. Né? Então, eles trazem grandes lições de gestão para a gente que muitas vezes a gente se nega a enxergar. Quem está na ponta mais da engorda já consegue absorver isso melhor. Mas quem ainda está ali no ciclo completo, quem começou a sentir ali a panela esquentar agora, está tendo dificuldade de enxergar. Dificuldade. E a indústria avícola traz grandes lições para a gente. Então, como eu te falei, você sempre escuta que o custo está um grande problema. E sofreram muito com essa expansão de custos aí, nos últimos 2 anos e meio, né? Muito mais que os outros setores. A nutrição aí pega 70%, 75% do custo de produção. Que eles sofreram no ano passado, no ano retrasado, né? Não está escrito. Então, as janelas de rentabilidade, elas têm que ser muito bem aproveitadas. E com muito realismo, muito cuidado, porque se eu não aproveitar, né, no próximo ciclo de baixa, eu vou ter que pastar, vou ter que sair daqui. E os volumes de dinheiro são imensos nessa operação e a conta é no mínimo depois, a segunda casa depois da vírgula, né? E aí você vê que a concentração vai acontecendo. Por que a concentração vai acontecendo? Porque só quem consegue ser eficiente se mantém. Pô, e vai acontecer isso? Você acha? Eu acho que sim. Eu acho que tem de uma forma gente. diferente, mas vai caminhar para esse lado. Né? Está acontecendo, né, Jed? A gente tem nos últimos 20 anos, aí, da década de 90 para cá, a gente tem um número de produtores que começou estático, se expandiu e, bum, derrubou. Caiu, né? Quando a gente começou a sentir esse aperto, esse arroxo econômico maior na atividade, né? A margem sobre a venda de uma arroba começou a cair a partir da década de 90, da estabilização econômica, da parada da gente expandir áreas para as regiões de fronteira. Isso já não é mais possível. Aliás, muito pelo contrário, né? Nós estamos perdendo a área. Nós estamos perdendo a área, né? O que eu não vejo como uma coisa ruim, porque nós estamos aumentando a eficiência. Pressão de seleção. Pressão de seleção. Então, isso vai acontecer, já está acontecendo e vai continuar acontecendo. E aí, a coisa começa
a ganhar, inclusive, contornos políticos maiores, porque as pessoas são maiores, têm mais influência. Então, assim, vai ficar cada vez mais difícil. E só vai ficar, né, com a sua paixão, com o seu grande mercado, ali, com o seu grande negócio, que era do seu pai, que era do seu avô, que era do seu bisavô, quem for um cara muito eficiente. E aí eu te falo outra coisa, né? A gente confunde muito. Você vê, o número de produtores vem diminuindo, diminuiu 15% da década de 90 para cá, mais ou menos. A área vem diminuindo abruptamente? A área vem diminuindo, a gente está cedendo áreas, inclusive perdendo áreas para regeneração florestal, né? Que é um pecado, para mim, é um pecado mortal. Eu também acho, porque nós já preservamos a maior parte, o país que mais preserva no mundo. Para mim, ó, vou colocar aqui, né? Então um monte de gente vai me cancelar. Não, agora pode tá na descer, moda cancelar, assim, né? Vamos cancelar. Pode criticar, faz parte de cada um, mas eu digo, pelo amor de Deus, é uma coisa que a gente tem que produzir alimento para as pessoas. Para mim, o maior problema que existe hoje, não é o problema futuro, não é em 2030, não é em 2050. O maior problema que existe hoje é que nós ainda temos pessoas passando fome no mundo. Uma mãe que não consegue fazer um pré-natal, uma criança que morre de fome. Assim, isso é uma tragédia, isso é um inferno na Terra. E como é que você quer ter esse conceito em cima de uma situação dessa? Então, para mim, para quem perde área por ineficiência, para regeneração, a floresta é legal, é bonita, mas todo mundo que prega isso está na cidade lá. Né? Não pode ver uma barata que sai correndo. Então, assim... E tem uma condição financeira, pelo menos, claro, que pode se alimentar claro, pelo menos de qualidade, ter alimento de qualidade. Né? Essa é a problema de rico, né? Problema de rico. Problema de pobre né? Como que eu vou salvar o meu filho aqui que não tem hospital? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou comer amanhã? Exatamente. E para quem já cruzou, né, o Mato Grosso, ali pela Balsa dos Índios no Xingu, do Mato Grosso para o Pará, quem já fez esses caminhos, né, conhece o Brasil. Então, para mim, o maior problema hoje é esse. E as pessoas estão perdendo área. Então, vou voltar. Estamos diminuindo o número de produtores, ao mesmo tempo em que o ativo que mais se valorizou, mais do que ouro, mais do que petróleo, mais do que dólar, da década de 90 para cá, foi terra agricultável. Tá? É um grande patrimônio. É um ativo imenso. Né? É um ativo imenso. E que, além de ser um ativo, ele gera custos, né? A gente sabe. Você não consegue ter terra sem trabalhar nela. Mas se valorizou mais do que esses ativos que são os famosos, queridinhos, aí que todo mundo olha para ouro, para dólar, para petróleo, se valorizou mais e te permite ter um negócio em cima. É fantástico, né? Porque é imóvel. Né? E além de te permitir ter um ativo, um negócio ali em cima, desde que bem conduzido, ainda te dá a chance de manter toda a sua família operando ali e longe dessas loucuras que a gente vê hoje em dia. Une né? família, né? Une a família, agrega. E o agronegócio, ele é uma atividade que precisa da hereditariedade. Se você pegar um cara formado em agronomia, mas que nunca pisou numa fazenda, que fez um MBA, uma especialização, mais 2 anos, que nunca pisou numa fazenda, e jogar ele na fazenda, ele não sabe identificar uma cerca quebrada, identificar um bezerro pernudo que não tem frame, sabe? Ele não sabe, por exemplo, conversar com o peão. Peão tem outra linguagem. Meu marido é chileno. Quando a gente vai pra fazenda, ele não entende o que os caras falam. E meu marido tá no Brasil já faz 15 anos, ele fala português muito bem. Sim, tá? Fala bem. Você conversou com ele, você sabe. Mas é outra linguagem, né? Ah, aquele bezerro ali, ele tá bem? Ah, tá maneirinho. O cara não sabe o que é maneirinho, entendeu? Então, sim. No processo. Ah, é a polpa do cavalo tá machucada. O que é a polpa? Eu não sei o que é a polpa do cavalo. Então, cara, assim, não adianta. A gente precisa da hereditariedade. Conexão, né? Conexão. A gente precisa, porque o campo ele traz dificuldades aí, ele traz desafios, inclusive, de falta de energia, uma cobra que entra na tua casa. Então, assim, os urbanos estão muito desconectados dessa realidade. Então, a hereditariedade ela é importante para você crescer amando esse lugar geográfico, né? Então, é importante. Então, passar de pai para filho é importante para a eficiência produtiva. Você não acha que às vezes eu vou contar uma passagem. Anteontem eu estava com um colega meu, o Fernando, saímos de Jaguariúna, a gente foi em Campinas fazer uma reunião rápida. E, nossa, que delícia que foi, porque eu estava chegando aqui no pedágio de Jaguariúna, tinha 2 caminhões bicudinhos em gaiolinha, de 16, 18 boi, depende do tamanho do boi que você vai pôr, né? Hoje não cabe, é 16 apertado ali, né? E gaiola normal, não era Sim. gaiola longa. E aí eu cheguei perto, aquele calor, baixei o vidro. Ele falou, mas o que foi, Jed? Eu
Deixa eu sentir o cheiro de milho de bosta de boi. Que delícia um bicudinho desse aqui. Porque quando a gente era pequeno, a gente chegava perto dessas regiões à noite, aquele cheiro da urina do boi com esterco, aquele cheiro de terra, de fazenda, aquele negócio que corre na veia, né, da gente, te agrada, né? E hoje a gente vê que cada vez mais a gente vai perdendo a conexão em algumas situações Eu dessa, amo o né? cheiro do couro do boi, acho que é um cheiro agridoce. É uma coisa tocar o couro do boi é bom. É maravilhoso. E aí eu respeito quem gosta de couro ecológico. Eu gosto de couro de boi. E não tem gosto nada de errado em gostar de couro de boi. Tem couro ecológico bom, mas eu adoro couro de boi. Meu sapato é de couro. Tem gente que não gosta de couro de boi, mas usa sapato de couro, bolsa de couro. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado um pouco em relação a isso que você disse, né? Os conceitos são legítimos, mas nós temos que ter responsabilidade com alguns conceitos, especialmente aqueles que tangem a fome das pessoas. Sim. E nós temos uma coisa muito feia que acontece conosco no dia a dia. E eu brinco com isso porque meu pai não foi assim. Meu pai passou por todos os problemas. Meu pai e minha mãe na pecuária. Quebrou, voltou. Graças a Deus estão bem hoje. Sim. A gente passou muita dificuldade, vergonha, né? Porque você tem um trem em uma época, depois você não tem nada, você tem que começar do zero, tem que exercitar a humildade. A fé. Eu tive bons ensinamentos nesse sentido dentro de casa. E o meu pai nunca falou para mim que horrível é mexer nesse setor. Meu pai dizia assim, terra é o trem mais abençoado do mundo. E eu vejo o Fernando Costa, nosso amigo, fazer a mesma coisa com o Rafa, com o Thiago. A Bela trabalha lá com a Elga, que já também tem elas têm uma baita de um negócio, empreendedorismo violento da Bela Eide. Mas eu vejo o Rafa e o Thiago amando aquilo porque o pai ama. Então, quando eu ouvi a influência é muito grande. A influência é positiva. O boi tá baixando o preço. O Fernando falou para mim, olha que oportunidade de comprar reposição. Nossa, baixou o preço do grão, eu vou entrar de olha, meu Deus, que abençoado. Eu tô bem preparado para o próximo ciclo. Você acha que não falta? O uso de uma consultoria como a de vocês não pode começar a resgatar isso também dentro dos negócios, as pessoas enxergarem o lado positivo também? Essa é uma das nossas ideias. Porque, te falei, né? Mercado é a cereja do bolo. Se você não enxergar ele de maneira estratégica, ele é só uma torcida. Só que, antes disso, vem um monte de outras coisas que você tem que fazer. E as pessoas não estavam fazendo, estavam fazendo meio que na marra, né? Ou mal feito. Então, o que aconteceu? A gente percebeu que tinha um déficit de conhecimento técnico muito grande, que foi resultado daquela geração. Olha, se você não estudar, você vai ter que ir para a roça. Você lembra disso, né? Eu já estava fiquei na roça direto. Não, mas você e eu, nós ficamos, era o que os nossos avós diziam para os nossos pais, tá? Sim. Então, o meu pai... Era uma outra época também. Era uma outra época, né? Eu acho que os velhos lá, eles passaram tantos perrengues para conseguir chegar lá, né? Era muito difícil. Era muito difícil. Então, você, para abrir área, o que você tinha que fazer? Não tinha energia elétrica. Não tinha energia elétrica, tinha que tomar banho no rio, tinha que dormir embaixo de lona, tinha que ficar 1 mês ou 2 longe da sua fazenda, lá no meio, da sua família, lá no meio do mato. Entendeu? Assim, os desafios eram muito grandes. Foram, de fato, pioneiros. Foi uma nova colonização, praticamente. Eles não queriam isso para os filhos, queriam que os filhos fossem estudar engenharia, direito, medicina, né? Muito médico, pecuarista e tal. Mas o que aconteceu? O cara ficou distante. Ele não entende do negócio, ele não gosta daquilo. Não criou conexão, né? Não criou conexão, ele não gosta de estar lá. E agora está tendo um resgate. Por quê? Porque a necessidade por eficiência bateu, a valorização das terras agrícolas, né, agricultáveis, vamos falar, aumentou absurdamente. Para você construir esse mesmo patrimônio hoje é muito difícil. Pelo amor de Deus. Te permite ter uma atividade familiar, te permite ter uma riqueza cultural muito grande, apesar dos desafios que ainda são grandes também. Né? Então, você pode ter um patrimônio, um negócio e a sua família. Então, é muito unificante o negócio. Não sei nem se seja essa palavra, desculpa o neologismo aí. É um negócio une ali várias coisas dentro de uma situação. Né? Então, está atraindo de novo. E aí, a gente resgatou, né, essa necessidade, em primeiro lugar, de gestão, de compreender os princípios básicos. Eu falo que não precisa seguir capa de revista que traz a última tecnologia disponível em drones ultrassônicos. Não é isso. É o básico bem feito. Feijão com arroz bem feito. Manejo de pasto. Pasto é boi, gente. Planejamento bem feito, né? Controle de contas, gestão financeira, que ninguém sabe fazer. Educacional, né? Educacional. E isso tudo passa pela sucessão. Então, a gente identificou isso,
foi antes, mas a questão aí do digital ter acelerado muito nos últimos anos trouxe uma aceleração para esse processo também. O fato de eu ser mãe também. Então eu falei, cara, a gente vai dar aulas online E como é que tá isso sobre hoje? o feijão com arroz, o básico bem feito, porque ninguém entende, tá indo super bem. Conta um pouquinho dessa fase. A gente abriu uma escola online. E o objetivo da escola era assim, ó, qual que é o mínimo que a gente consegue cobrar? Porque assim, a gente trabalhava muito com consultoria. Então vem cá, eu vou entender qual que é o tamanho da sua produção, onde estão os seus riscos de mercado, vou te fazer sugestões aqui de comercialização e a gente vai fazer esse trabalho juntos. Só que o consultor, ele no tete a tete, no 1 para 1, ele é caro, porque a gente tem todos as mesmas 24 horas no dia. Então, para eu atender eu consigo atender 2 no dia no máximo. Se eu tiver que me deslocar um só, precisa cobrar, não tem como. Eu não consigo diluir. Como eu consigo, de fato, ajudar a massa da pecuária? Porque esses caras estão se perdendo, né? Essas terras estão se perdendo. Essas oportunidades, esses negócios, essas empresas, essas famílias estão se perdendo. E a gente queria muito trazer isso. Como que a gente agrega valor para a pecuária? Muda mesmo, né? Ajuda de fato. Qual que é o mínimo que a gente consegue cobrar para ensinar essas pessoas? E aí a gente abriu uma escola e fez as contas lá e conseguiu colocar uma mensalidade Como é que chama baratinha. a escola? Chama Escola de Mercado. Só que o nome tá errado, nós já estamos virando a chave. Depois eu conto o nome novo, na próxima vez que eu vier para cá, porque ainda não lançamos. Logo, hein? Olha só, logo, hein? O que era para ser uma escola para o cara aprender a analisar o mercado e conseguir tomar as decisões de longo prazo, né? Essas decisões que casavam com a parte porteira dentro. Nós percebemos que ninguém conhecia a parte porteira dentro. Coisa, gente. E a gente falou, cara, vamos trazer os professores aqui para dar aula com a gente? E aí nós levamos. Cara, o Maurício Nogueira, a gente estava falando do Maurício aqui. Fantástico, abraço, Maurício. Cara, um grande amigo, muito querido. Tá convidado para vir aqui, disse que vai vir, viu? Pois, espero que sim. O professor Tiago Bernardes. Fantástico. Né? A gente trouxe o Rogério Goulart para falar conosco. Nós trouxemos aulas aqui com a Maria Beatriz sobre a questão fiscal, tributária, que ninguém planeja. A gente trouxe uma sequência minha de aulas sobre sucessão. Por quê? A sucessão, se você quer fazer ela para o cara entrar daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, acabou. Se o cara não tem o pezinho na fazenda, ele não vai suceder. Ele vai querer fazer outra coisa. Não, ele vai querer ser youtuber. E aí é tudo bem, mas é uma outra situação tudo bem, mas do negócio. Ele né? vai perder o ativo e o negócio. É lógico, é lógico. E a possibilidade... Outra coisa, né? Você chama todos os irmãos para voltarem a trabalhar juntos depois de terem passado a adolescência e a jovem idade adulta aí, com seus próprios projetos. Eles começam a se bicar. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer também. Se você mantém o cara ali desde o começo no negócio, eles já vão se encaixando, onde é a habilidade maior de um, do outro, aprende a trabalhar junto, tem menos conflito entre irmãos. E isso está dentro da Grifata? Está dentro da escola. E a gente foi trazendo os assuntos conforme os alunos falam, agora eu quero aprender isso, vamos trazer o professor. Qual é o tempo desses cursos ou da escola? Como não funciona? Tem, cara. A gente foi criando módulos e módulos e módulos de acordo com a necessidade e o pedido dos alunos. Né? E aí, toda semana a gente tem uma aula nova, né, com o professor, às vezes sou eu, às vezes é de fora, às vezes é da nossa equipe. Que show. E a gente vem trazendo os diferentes centros operacionais ali, né, necessidades para fazer a gestão da fazenda. Então ela vai crescendo e tem sempre assunto. Uma vez vieram até como, eu quero saber como faz pro meu boi render mais lá no frigorífico. Vamos trazer o pessoal da ProArroba, a Laura lá, eles são especialistas nessa parte de abate. Né? Então por exemplo, agora a gente queria trazer uma sequência de aulas, essa tá para entrar, sobre como defender o agronegócio. Que legal. Sem precisar brigar, porque não adianta, né? A gente... É só falar bem. Em algum momento nós vamos precisar aprender a conviver de novo. É isso. Então a gente precisa trazer, né, a questão do uso da água. Água tem ciclo, né? Carbono tem ciclo. Tudo é feito de carbono. Hoje eu escuto muito falar descarbonização da cadeia. Gente, vocês esqueceram lá do colegial que tudo é carbono? Se vocês descarbonizarem a cadeia, eu preciso morrer e ir pro céu, se Deus quiser. Então, assim... Se Deus quiser, nós vamos para lá. Cara, a gente não conversa mais, né? As disciplinas não conversam mais. Então, a gente resolveu trazer a escola, né? Dentro de uma proposta de Há quanto tempo começou a escola? A escola começou em 2021. Nossa, também. Faz 2 anos terceiro agora. Ano já. Ano que vem, terceiro ano. Mentira! Escola foi 2022. Janeiro de 2022. Fevereiro de 2022 nós lançamos a escola. Quase Desculpa. 2 anos aí.
Nossa, gente, eu não saí Mas é que não saí da gravidez ainda. Não, mas é que é muita coisa ao mesmo tempo. Você é muito ativo e muita coisa acontecendo. Eu falo que eu não lembro nem o nome dos meus filhos direito. Eu confundo. Fulano, agora acertei, no terceiro. Então... Mas minha mãe chamava, somos 3 lá em casa. Ela chamava mas ela chamava, antes de chamar o nome certo, ela chamava o nome dos outros 2, tá tudo bem, viu? É isso. Eu hoje, eu vou falar com os meus filhos, e às vezes eu não sei o que eu quero falar, eu fico, normal. Quando a gente fala muito sobre isso, você tem uma veia muito forte de ensinar, né? A Universidade da Pecuária, você é professora, outros tantos. É uma alegria estar lá. E que é muito legal também, eles estão numa fase muito legal de dinamização cada vez mais da estrutura deles. Você faz muitas palestras, você é ativa nesse mercado de levar informação na ponta final, que é um negócio muito trabalhoso, né? Às vezes a pessoa vê você dando uma palestra num determinado evento, esquece que talvez você tenha gasto 3 dias do seu cotidiano para se locomover e ir lá, fora os dias para montar aquela ideia de mercado e levar uma informação, que é uma coisa muito... exige muito de responsabilidade, né? Como é que você enxerga esse futuro próximo de conexão com essa informação? Você acha que vai partir mais para o EAD? Você acha que essa informação vai chegar mais assim? Eles estão absorvendo bem isso? Como é que é? O que eu acho que é o EAD, né? Eu acho que nada inviabiliza, nada neutraliza a necessidade de você estar numa faculdade física, fazer amigos, relacionamentos, networking, conhecer os professores, tá? Mas para quem já é profissional, já está, por exemplo, começando uma família, já está ali querendo tocar a produção, e normalmente a gente vai buscar a hora que a gente precisa do conhecimento, o EAD, esses cursos que não são... Pode até ser certificado, mas que te traz uma solução rápida, objetiva, que te ocupa pouco tempo e para um problema bem específico, uma dor bem quente que você tem ali, bem aguda. Eu acho que isso te otimiza muito o tempo. Porque se eu precisar, para entender de gestão, eu precisar fazer 2 anos de MBA, por exemplo, de pós-graduação, não dá, eu não consigo mais, entendeu? Então, ela vem para sanar uma ineficiência. Às vezes a gente fez a faculdade errada, escolheu errado, a gente escolhe muito novo, muito jovem, muito imaturo, né? Principalmente a minha geração, meu sogro que teve filho com 21, eu teve filho com 35. Então, assim, é outro tipo de maturidade, né? A gente é muito imaturo, adultos muito imaturos hoje em dia. Então, escolhe com base nos sonhos. Agora que você vai ver, cara, você tem tudo na mão e eu preciso transformar aquele negócio, eu quero ser sucessor agora, mas eu sempre estive fora. Como eu faço? Então, eu preciso de uma educação mais objetiva, mais direta ao ponto. Aí você entra lá na escola, tem aquela trocentas aulas lá, a gente tem mais de 100 aulas hoje, né? Putz, eu preciso resolver esse problema, clique, tal. Assisto a aula. Com uma maturidade de vida maior, eu absorvo aquele conhecimento com uma aplicabilidade mental mais prática, né? Então, eu já vou... às vezes, eu não consigo fazer uma pós naquele assunto, mas ele me dá o gatilho para buscar os desdobramentos daquele tema. Então, torna o conhecimento muito ágil. Então, serve mais a profissionais, de fato. Pessoas que estão já na linha de frente ou que pretendem estar já quase na linha de frente. Mas isso não viabiliza, não te descarta a necessidade de... Eu falo que é unir o conhecimento técnico ao científico. E isso está na faculdade ainda, nas universidades. Né? Mas é sensacional essa análise que você fez, porque contextualiza a informação onde ela tem que ser buscada. Por vezes a gente dificulta muito onde buscar a informação e acha que tem que fazer um MBA longo, né? E esses cursos ou pílulas ou situações, elas são justamente para dinamizar isso aí, né? Exatamente. É como uma consultoria, ela tem que entrar na vida da pessoa para facilitar o negócio, isso, né? Exatamente. E por sinal, essa parte de sucessão, a gente fala dela, né? Mas fala muito em cima da hora. Eu percebi que esse assunto era quente. Quando a gente fez a trilha lá, o módulo de sucessão, trouxemos alguns cases ali, inclusive da Karine, do pessoal do Nelore Cedro, ela trouxe o case dela de sucessão, que é um case fantástico, assim. Os pais dela tiveram uma visão, desde os avós, na verdade, tiveram uma visão de futuro, né, invejável, assim, uma coisa modelo mesmo. E aí eu percebi o pessoal comentando depois, cara, eu nunca tinha percebido, eu tô criando meu filho fora do meu negócio e eu tô pensando que ele vai ser o sucessor disso aqui. Ele está sendo criado de outra forma, eu preciso trazer ele para dentro da operação de novo. Será que ainda dá tempo? Ele está com 15. Então, assim, dá, vai com fé que dá, mostra para ele. Os valores familiares são muito importantes, né? Para você conseguir ter essa
permeabilidade no adolescente, mas dá, vai que ainda dá. Mas precisa. É tudo com uma constância também, né? Eu falo assim que a primeira aula do modo sucessão, ela traz assim uma coisa até quase um pouco idealizada, que é o seguinte: as memórias afetivas, as boas memórias afetivas, se elas forem feitas na fazenda, o cara não quer sair de lá nunca mais. Você sabe que tem uma coisa bastante interessante isso que você está dizendo. Quando a gente vai muito para o mercado americano lá e olha muito a questão familiar das fazendas, é bastante claro, né, essa situação da sucessão dentro das famílias. Lógico que as propriedades são de outro tamanho, mas como pai e mãe mexem, e se isso é bem passado entre gerações, lá no Kansas, nesses estados ali do meio oeste americano, é muito natural isso, né? Muito pelo contato e o respeito. E aí você vê o cara construir a casa na fazenda do lado da casa dos pais, exato, né? Para ficar ali. Isso exato. cada vez mais a gente tem que gerar aqui dentro. Estamos chegando no finalzinho. Antes de tocar no último assunto, que são as mulheres no nosso sistema de produção, que eu sou fã declarado da capacidade produtiva das mulheres, especialmente no nosso ramo, que é um tema que eu gostaria que se abordasse aqui. Hoje, a mulher está tomando um espaço dignamente forte dentro das corporações. As mulheres estão tomando as decisões hoje. Na nossa empresa aqui, por exemplo, grande parte do corpo de visitas técnico são mulheres. No grande parte do trabalho administrativo e as pessoas que chefiam os departamentos são mulheres. E assim, eu como homem, tem hora que eu falo, Jesus, como é gostoso trabalhar com mulher. Por quê? Elas são mais meticulosas do que nós, homens. Eu, como homem, admito que às vezes eu não olho aquilo com aquele olhar minucioso. Lógico, tem ótimos profissionais masculinos, homens. Mas o que eu estou falando desse poder de desenvolvimento dessa cadeia produtiva que a mulher tem, onde ela está inserida hoje, porque a gente falava muito, e me perdoem quem discordar de mim, é para isso mesmo que a gente está gravando aqui. A gente falava muito em equidade salarial. Eu vejo diferente hoje. Eu acho que o homem, daqui a pouco, ele vai brigar pela equidade de cargo dele, porque está evoluindo e a gente tem que prestar atenção nisso. Você, como uma CEO da Grifato, tocando toda essa frente de trabalho, como é que você acha hoje que está essa oportunidade? Nosso negócio amadureceu muito, graças a Deus, né? Como você enxerga hoje, por exemplo, eu tive agora uma seleção de cargo de 38 pessoas para um cargo. As 2 finalistas foram mulheres. Mulheres, Você sabe que a gente está com um corpo de mulheres hoje na Grifato maior do que de homens. Sim. Aí no final aconteceu o quê? Nós contratamos as 2 mulheres. Não dava para pegar e não contratar, entendeu? Aproveitar, né? O capital humano é valioso. O capital humano é valioso. Não porque os homens não eram bons, pelo contrário, bons valores estavam ali. Mas é interessante quando a gente olha esse movimento de novo, não estamos falando mais em equidade, pelo amor de Deus, nós estamos falando em capacidade profissional fantástica. Sim. Como é que você olha essa situação, inclusive, dentro do nosso sistema? Como é que você enxerga isso para os próximos anos? Essa responsabilidade das direções dos projetos, né? Que elas estão tomando, vão ter, e como elas vão ter que se relacionar. A gente estava falando muito de feminismo, né? Sim. Eu brinquei com você antes, a gente almoçou, o Alejandro, eu, o Renato. Daqui a pouco o machismo vai ser assim, olha, eu vou defender o machismo, porque nós estamos apanhando tanto. Desculpa essa brincadeira, mas digo, o homem tem que aprender a apanhar, tá apanhando. Tem que aprender a melhorar, porque hoje é assim, a coisa é quem é melhor vai crescer. Isso foi bom para o mundo. Como é que você vê esse papel, e você como mulher que desempenha, temos as mulheres do agronegócio cada vez mais protagonistas dos negócios, das decisões. Como é que você enxerga esse papel de responsabilidade de chefiar essas grandes equipes, e como é que vocês vão lidar cada vez mais com o processo de desenvolvimento desse capital humano que está vindo aí? Porque hoje mudou, né? Não tem mais essa questão de sexo, e sim da liderança que está sendo imposta em cima daquilo. A mulher, ela está ganhando esses cargos porque ela é mais humana? Também. Além de capaz. A resposta para isso ela é multifatorial, né? Nós temos várias coisas culminando para isso. Então, em primeiro lugar, a gente sempre associa o agronegócio antigo, a produção rural antiga, à força masculina. Mas
Não, eu acho que sim. Sim, antigamente Vai sim. laçar a vaca brava no sol do meio-dia, consertar cerca, né? É o homem que vai fazer. A mulher preferia ficar, mas o fato é que ela não ficava reclusa na casa, Pô, ela tava esperando ali cuidando ele de ordenar tudo. o que ela tem que fazer. Ela está cuidando de todo o resto, né? Então, sem ela, ele não existe. Então, é uma convivência codependente, Não né? tem dúvida. Então, ele não volta sujo do curral e vai preparar seu próprio almoço. Ele não consegue sobreviver sem ela. Ao mesmo tempo em que ela não estava disposta a fazer o mesmo trabalho que ele, no campo. Fisicamente, Porque naquela época, não existe, era... obviamente, existe uma diferença de força física, de habilidades aí, nesse sentido. Ocorre que ela ficava em casa, ela ia cuidar, por exemplo, da produção de menor porte, que era fundamental para a subsistência da família do campo, cuidar do filho, botar o filho lá na Kombi para ele poder estudar, né? Manter a casa em ordem. Ela, às vezes, era o cérebro financeiro ali da Sempre casa. foi, ela que Porque cuidava das quem contas. manda no que compra e no que não compra dentro da casa é a mulher. Com certeza. Ela que é a força determinante de como se gasta dentro do lar. Então, assim, é uma relação de codependência e necessidade um do outro, né? Você traz o pão, mas eu decido como é que eu vou dividir esse pão aqui. Exato. E eu faço todo o resto para te dar as condições para você poder desempenhar esse papel. Sem dúvida. né? Ela sempre teve uma responsabilidade muito maior nessas tomadas Exato. intelectuais de decisão. né? Exato. Aí entra num outro plano, que é o agronegócio mais moderno. Agora nós não estamos falando mais de produção agropecuária, e sim de agronegócio, um business ali, né? Um negócio sendo tocado. Nós estamos falando aqui o podcast inteiro da necessidade de gestão. Quando a gente fala de empresas que estão desempenhando melhor a sua gestão, né? Estão gerindo melhor para poderem se manter vivas, né? E terem... E é fato isso. E é fato isso. Aí a mulher, ela desempenha todo o seu potencial. Por quê? A mulher tem escolaridade maior do que a do homem na média brasileira, exceto para as gerações acima de 60 anos. Quer dizer, para as gerações abaixo de 60 anos, a mulher ela mulher tem tem um uma nível superior de escolaridade. Exatamente. Olha que coisa interessante. Então, a mulher mais técnica tem mais escolaridade Então, que o bate homem. com o que eu estou te falando. aqui. Bate, exatamente. Tá? E em primeiro lugar. Em segundo lugar, a tecnologia ela trouxe uma necessidade menor de uso de força física. Então, hoje nós temos maquinário blindado, todo operado por GPS. Né? Nós temos currais, por exemplo, na pecuária automatizados. Então, a automação do curral ela traz mais segurança, mais flexibilidade ali para uma pessoa mais franzina, enfim. Eu já vi, eu não gosto, eu tenho 3 filhos. Eu já vi até mulher trabalhando grávida de 7 meses no curral. Eu evitaria, mas tudo bem, tá lá. Mas é uma escolha, É talvez uma escolha. necessidade. Manda né? bala, cara. Então, assim, dá para fazer. O gado hoje em dia é mais manso, a gente trabalha com mais a questão do bem-estar, né? Com abate humanizado, essa pressão. Então, tá certo, tem que ser feito. Isso traz um gado mais manso, dá para eu conviver ali de uma maneira mais harmônica. Então, isso trouxe a mulher mais para o operacional, inclusive. E aí tem outro ponto. A gente está falando de necessidade de gestão. Quem que está mais capaz para gerir hoje com nível de escolaridade mais alto? A mulher. Então, ela é organizada. E aí eu vou para uma outra parcela da conclusão dessa conversa, que é, nós estamos falando hoje, isso é fato, com uma geração mais frágil emocionalmente. Sem dúvida. Quem é mais hábil para lidar com essas pessoas, a mulher ou o homem? Mulher. A mulher. Então, a mulher está alcançando, assim... Em primeiro lugar, eu acho que a oportunidade... Não existe outro setor com mais oportunidade de crescimento para a mulher do que o agronegócio. Eu também acho. Tá? Tenho certeza disso. E eu tô falando de posições formais, porque informalmente a mulher, para mim, aqueles dados do IBGE lá são errados. São Eles outros. têm né? um erro metodológico, que é, quem é o dono da fazenda? Ah, sou eu. Mas ela produz também. Não, mas vai você aqui na captação da informação. Né? Então tem uma questão metodológica aí que seria questionável. Mas, assim, para mim não tem outro setor que vai crescer mais e dar mais oportunidade para a mulher do que o agronegócio, sinceramente. Eu digo isso porque eu quero fazer uma homenagem aqui às mulheres. A minha mãe, ela é advogada hoje. Dona Eliana, obrigado por tudo que você fez por mim e pelos meus irmãos. Meu pai é também advogado, mas a história, os dois produtores rurais, e a gente produzia na época café e leite. Tinha um pouco de gado de corte também. Eu era petitico, eu tenho foto minha de 3 anos, 2 anos de idade, segurando lozinha com os bezerros assim. Você sabe quem ia pro curral, fazia infusão em vaca, ajudava a mochar, casquear? Minha mãe, com 1,55 m de altura. É isso aí. Não era veterinária, ela adora o negócio. Resumo da ópera. 3 filhos homens, os 3 andaram junto com a mãe. Adoravam, os 3 são veterinários. E a minha mãe, depois de tudo isso,
ter feito 3 homens, ensinado 3 homens a trabalhar, que foi ela, com todo o mérito que fez, porque meu pai estava desempenhando outras coisas na época de... Meu pai foi prefeito, depois ele advogado, né, tal, mas quem tocava a fazenda era minha mãe. Quer dizer, a chefe do negócio era ela, de fato. E a gente aprendeu a trabalhar com ela. Depois de mais de 50 anos de idade, ela foi fazer um curso de Direito, se formou, prestou um concurso público, passou, uma assessora jurídica. Ai, que danado. Não, fantástica. Que Ela está com orgulho. 74 anos. Trabalha até hoje, está difícil aposentar ela, porque se ela não acordar cedo e trabalhar, ela mata alguém na frente dela, porque ela ama de paixão. Então, ela foi o maior exemplo que eu tive na minha vida de uma liderança no agronegócio e de uma liderança muito positiva, humana. E uma pessoa que me ensinou muito a amar os animais, a ter valor de família e, acima de tudo, respeitar o ambiente de trabalho. É isso. Então, assim, fica essa minha homenagem a ela, que publicamente eu nunca fiz para ela, já fiz várias vezes. A você, que é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito como amiga, como profissional, como liderança, a todas as mulheres que fazem parte do agronegócio, que estão mudando o agronegócio para melhor, aos homens que estão cada vez mais aprendendo a entender e trabalhar melhor dentro de um sistema mais competitivo e saber abrir o espaço para quem é mais competente tocar aquilo ali, entendeu? Eu falo que a mulher é o sal da terra. É o sal da terra. A mulher faz... E ela faz tudo que o homem não faz, né? Quando o homem quiser achar ruim alguma coisa, ele só se lembra de uma coisa. Ele nasce de uma mulher. Exatamente. Ele nasce de uma mulher. É isso. A mãe é mãe. Mas é impressionante, assim, como a gente, dentro dessa tecnificação, está conseguindo mostrar todo o potencial, assim. A mulher é impressionante, né? O que ela tem conseguido fazer e vai fazer muito mais. Eu sempre falo, recém-formadas, vem para cá, porque esse mercado vai ser incrível para vocês. Já está sendo e vai continuar sendo incrível para vocês pelos próximos 50 anos. E você tem participado ativamente desse movimento das mulheres no agronegócio? Como é que está isso? Vi que voltou pós-pandemia agora, e eu acho muito importante a gente trabalhar esse lado muito positivo, porque isso é um dos lados que informa melhor a sociedade. Sim, com certeza. O agronegócio tem uma visão da sociedade muito machista, né? Pois é, cara. A formação desses grupos, né, essas associações de mulheres, é muito legal. Assim, onde que vocês ganham com isso? Em primeiro lugar, eu preciso de dicas, assim, a mulher é muito comunicativa. Muito mais que o homem. Muito mais que o homem. Então você lança no grupo, cara, eu preciso de alguém para me fornecer cerca. Aqui, ó, tá aqui na mão. É porque ela é organizada. Então, elas unem forças, né? É muito engraçado, assim, porque ao invés de ficar competindo com o vizinho, ela se une à vizinha, vira amiga, serve um café, matricula os filhos na mesma escola, ainda pega ali as dicas do que dá certo, o que não dá certo, quem que é bom, quem que não é. Então, essas associações, elas têm sido muito importantes para aumentar essa eficiência, aumentar a disseminação de conhecimento. Por quê? Porque nós estamos falando de uma iniciativa para mulheres nos últimos, 10 anos? Muito recente. Né? O que eu recebo de relato, olha, o meu marido é pecuarista e eu quero ajudar ele, não sei por onde eu começo. Então, se associe. Você vai ver como você vai ter força ali, inclusive moral. Né? A gente precisa de um tapinha nas costas de vez em quando, todo mundo é assim, né? Inclusive os homens também. Os homens muito mais dependentes disso ainda. Com certeza. Eu preciso de um incentivo, preciso de alguém ver que alguém está fazendo a mesma coisa. O marketing de influência atual é isso, né? Sim. Preciso ver que essa pessoa está fazendo a mesma coisa, que deu certo para eu conseguir continuar ali, ter essa motivação. Então, isso é muito importante. Mas eu acho que o principal é a troca de conhecimento, as amizades, né? Esse networking é muito valioso. E você viu, né, o sucesso que foi o Congresso Nacional das Mulheres. Foi fantástico. A mulher não fica competindo com o homem, isso que eu acho mais bonito. Não fica. Ela tem o espaço dela, ela sabe... Raras vezes fica, mas não fica. Mas o homem quer competir mais ainda, tá? Bem, olha, a pedrada em mim pode bater aí, mas a verdade é essa. Assim, eu acho que ela é muito mais segura. Né? Então, com certeza. Tem sido um convívio dentro do agronegócio, é muito importante falar isso. Fora aqui. Que eu vou te falar por fim, ó, ela é a que traz os filhos para dentro, hein? Definitivamente. Eu acabei de contar a história da minha mãe. Exatamente, é isso aí. Reforçando o seu relato, o seu testemunho. Então, se ela gostar daquilo ali, a chance dos filhos assumirem e tocarem é muito maior. Lígia, quem fala do agronegócio dentro da minha casa com os meus filhos é a minha esposa, Paula. Ela chama eles para a responsabilidade do negócio, porque ela trabalha no agronegócio. Uhum. Psicóloga, é uma pessoa que trabalha no agronegócio desde sempre. A Paula, acho que quase que a vida inteira trabalhou no agronegócio. Não me lembro, fora do consultório dela de psicologia, que ela desempenhou há alguns anos.
ela voltou para o agronegócio e ela que chama a responsabilidade dos filhos. Eu vejo muitas vezes ela conversando com os meus filhos em casa. Isso aqui veio de tal lugar, para produzir isso é assim. Seu pai, por exemplo, estava falando com fulano de tal que faz tal coisa. Essa semana eu estive em contato com fulano de tal para falar de tal coisa. É uma capacidade de passar a informação, de trazer os filhos para o negócio, de gerar respeito muito, muito, muito grande. E eu te falo uma coisa. A gente está precisando muito de capital humano, não só no agronegócio também, mas a gente está precisando de capital humano, boas pessoas fiéis a conceitos que foram testados e provados pelo tempo, conceitos de pessoa, ética, né? A gente está precisando muito. E eu acho que o agronegócio, ele promove muito isso. Sim. Porque, por exemplo, né, caiu uma chuva, tive uma baita de uma perda lá. Um raio embaixo da árvore matou 40 cabeças de gado. Não tem ninguém para acionar. Quem faz, a gente está falando disso no almoço, quem faz a estrada dentro da fazenda sou eu. Então não tem governo para vir me salvar aqui dentro. Então, essa visão de que eu sou a ferramenta de mudança da sociedade por mim e não por mandar os outros fazerem como eles devem ser, o que eles devem defender, o que eles devem gostar, não. Né? Esse individualismo do bem, vamos falar. Ou seja, faça bem o seu, monte bem a sua casa antes de falar da do outro. Né? Tá muito intrínseco ao agronegócio. Né? Cara, eu precisava que nascesse mais fêmea do que macho, vai nascer 50%, 50%. A gente está muito em contato com as coisas naturais, os desafios, a morte dos animais. Né? Então a gente vive mais a realidade. Vive mais a realidade. E eu acho que a sociedade tem perdido muito o contato com a realidade. Por quê? Porque está distante do campo, está distante das coisas naturais, como elas funcionam de fato. Então a gente acha que a ciência, né, a tecnologia pode mudar absolutamente tudo. Não sei, nós vamos descobrir com o tempo. Mas assim, vamos produzir carne de laboratório. Cara, você acha mesmo que a carne de laboratório vai poluir mesmo que a pecuária? Você precisa de uma fábrica. Eu estou falando do ambiente fabril. Então, assim, parem de idealizar coisas, vivam mais a realidade. E eu acho que o agronegócio traz a humanidade para a realidade. Né? Eu acredito muito nisso. E forma pessoas mais preparadas para lidar com as agruras da vida, né? Os desafios, as perdas. Lígia, sabe de uma coisa? Estamos na fase de 5 minutos finais do nosso bate-papo aqui, porque eu fico prendendo você e você tem teu negócio. Mas, assim... em casa eu divido muito as coisas. Eu gosto de cozinhar. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar em casa. Logicamente que eu sou atrapalhado, barbaridade. Então eu faço muita besteira. Às vezes meus filhos ou minha mulher me tiram de uma função porque sai daí que você vai quebrar alguma coisa, né? A cozinhar, eu cozinho bem. Gosto de cozinhar, gosto de ajudar. Não fico vendo coisa parada lá. Eu gosto de ajudar. Eu vi que o Alejandro é a mesma coisa, e compartilha, eu ajudei dentro do tempo que eu tive lá dentro a criar meus filhos, um amor tremendo que eu tenho por eles. E quem vai no açougue para comprar carne, 90% das vezes, tirando a carne de churrasco, porque a gente fala que a gente vai comprar carne para o churrasco. 90% das vezes é a mulher. É a mulher. Ela que escolhe a carne. Então, quando eu falo do poder da mulher no agronegócio, essa comunicação da mulher com a mulher que vai lá comprar, tirando os mitos e falando as verdades, eu acho essencial para o nosso negócio. É essencial. Nós estamos perdendo a oportunidade de fazer uma comunicação mais efetiva com quem realmente está lá dentro da ponta, tomando a decisão sobre o que vai fazer consumo ou não. E eu vou te falar, conforme a gente amplia a condição de bem-estar, mais distante a gente fica da realidade, mais arrogante a gente fica como sociedade em relação ao que é de fato, o que é fato no mundo e o que não é, né? Então a gente vê isso quando vai para os grandes centros. Então você chega em São Paulo, tá lá pichado no muro, uma vaca leiteira vai tirar leite da sua mãe. Fala, gente, assim, vocês já viram as crianças de creche no Brasil, onde elas têm fonte de cálcio e vitamina D? E eu já escutei, né, essas conversas de boteco que a gente tem com os colegas que foram pro outro lado, assim. Mas dá suplemento. Cara, nós estamos falando num país que não tem saneamento básico de 60%. Absurdo querer fazer conceito em cima disso. Como que você está querendo distribuir suplemento para as crianças lá no meio da Amazônia, cara? Elas têm o leitinho na creche, que é o que elas vão consumir todo dia para poder ter um pingo de substrato para crescer. Então, assim, vocês estão muito distantes da realidade.
E engraçado, dá tempo de contar uma história rapidinho? O tempo é teu aqui, eu fico preocupado de invadir vou contar uma coisa muito pessoal aqui. Acho que eu nunca contei isso. Vou contar uma coisa muito pessoal. Esse ano nós fizemos uma viagem para o Chile para visitar o meu sogro. Era a última viagem que eu podia fazer antes do neném nascer. Depois eu não podia mais viajar, né? Tava bloqueada já. A companhia aérea nem deixa embarcar. E na viagem, era uma viagem de 10 dias. Na segunda-feira a gente chegou, na segunda a Sofia já estava com sintomas de alguma coisa esquisita. Ela teve uma doença autoimune, extremamente aguda, chama doença de Kawasaki. É uma vasculite generalizada e os sintomas que a gente vê estão acontecendo, inclusive, onde a gente não vê. Então, tem consequências cardíacas, né? E, graças a Deus, a gente chegou na segunda. Na terça, eu consegui uma consulta particular lá. Eu estava no interior do Chile, que é onde mora o meu sogro. Na quarta-feira, eu estava numa consulta com ela. De lá, ela me mandou com urgência para o pronto-socorro, que é o único lugar onde eu conseguiria fazer, de fato, o diagnóstico. Porque o diagnóstico não é diferencial, é sintomatológico, né? Uma doença autoimune. Ela poderia ter ali uma miocardite, um aneurisma de aorta, isso em questão de dias. Coitado. Então, assim, eu precisei correr com ela para o PS lá era público. Eles estão com um problema de saúde gravíssimo lá, porque a pandemia fez várias pessoas saírem da capital para ir para o interior, acabou sobrecarregando o sistema de saúde. Eu fiquei 7 horas no PS. Meu Deus. Eu fui atendida como alergia, porque tem sintomas... na pele, né? Na pele, né? Dérmicos, isso. E aí, o que acontece é que todo mundo confunde com alergia. Eu cheguei com a carta de recomendação falando que era Kawasaki na consulta particular para fazer o diagnóstico no PS. Enfim, eu precisei voltar voando para São Paulo. No primeiro voo. Meu Deus, bicho. Por quê? Porque São Paulo é a melhor medicina das Américas. Sem dúvida. Tá? São Paulo é a melhor medicina das Américas. Não fosse assim... Os nossos presidentes, né? Não iriam lá. Não iriam para o Sírio, para o Einstein, tá bom? As grandes celebridades aí não iriam ser tratadas nesses lugares. E eu, no meio dessa, né, desse perrengue aí, eu fiquei, e agora? A Sofia parou ela não conseguia mais andar, ela andava com dificuldade, Meu porque Deus, fez uma sinovite, né? Ela teve uma inflamação na articulação aqui, coxo femoral, ela não conseguia andar. E a menina tem 2 anos, eu quase caí das pernas, né, de Ed? Eu me considero uma mãe raiz. Eu quase caí das pernas. Falei, Alejandro, agora eu não sei se eu trato ela em Santiago ou se eu vou para São Paulo. Ele falou, calma que a hora que a gente chegar em Santiago, de madrugada, isso na estrada. Disse, quando a gente chegar em Santiago, você vai saber. O voo das 6 da manhã era o primeiro. Falei, não, vamos para São Paulo. A hora que nós pousamos em São Paulo, eu entrei no táxi, eu já estava tranquila. Falei, não, eu sei que vão tratar ela bem. Sentimento de estar em casa. Ou seja, o que eu estou querendo traduzir com isso? A melhor condição de bem-estar está nas grandes capitais. Claro que tem muita gente que passa aperto, mas você enxerga o que tem de bem-estar. Você vê o recurso, tá? As pessoas que estavam naquele PS comigo, que estavam... Eu fiquei 7 horas no PS tentando atendimento. Nós fomos embora tudo bichado lá, porque passava criança com sintoma respiratório. Passou. Eu falei, gente, eu tenho a benção de saber, ter a consciência de que aqui ela não vai conseguir o que ela precisa. Essas mães estão aqui, nem essa consciência elas têm. E de ter recurso para buscar. Então eu falei, é aí que está justamente... É o que você disse, nem só financeiro, dizendo recurso mesmo, sim, intelectual, de pensar, pô, de tem que sair daqui. De conseguir cair, né? Na realidade. E quando chegou aqui, eu falei, esse nível de bem-estar tira as pessoas dessa noção de realidade. Então, onde está o maior nível de bem-estar e a maior visão desses recursos, está também a maior rejeição ao agronegócio. Cuidado para não mandar os filhos de vocês para as grandes capitais e depois não conseguir recuperá-los. Então, desculpa ter contado a história comprida aí. Não, essa história faz todo sentido. Mas me trouxe, assim, uma reflexão sobre esse nível de bem-estar e como isso está afastando as pessoas da realidade, da produção de alimentos, né? Do que é a realidade, da natureza das coisas, onde nós precisamos, o que nós precisamos construir como sociedade para chegar até aqui. Porque isso tudo que eu estou te contando é uma coisa recente, eu ter acesso a um hospital infantil especializado em cardiopatias. Não. Você está entendendo? É outra. Vai para o Piauí falar isso. Não. Vai para o Maranhão falar isso. É um conceito que não existe em outros lugares de recurso. E você não pode penalizar uma pessoa que não entende isso, mas isso é fato. E por fim, para a gente passar a régua e fechar o assunto, o ponto é,
criem os seus filhos para serem sucessores, mas principalmente para que eles lidem com a realidade e consigam ser mais felizes, né? Não fiquem brigando com a realidade das coisas. Eu acho que o campo traz muito o ser humano para essa conexão com a realidade, né? E faz pessoas menos infelizes, menos ansiosas, menos depressivas. A gente vê muito isso, acho, no nosso Lígia, setor. eu morava em apartamento há 12 É anos. um papo filosófico Não, agora. há 12 anos, mas conversa aqui. O Embracast é pra gente... e também para as pessoas te conhecerem também, né? Como eu conheço e outros amigos te conhecem, né? Eu estava num apartamento morando há 12 anos, a gente mudou para uma casa. Uma das coisas mais legais que eu vi até hoje, meu filho fala... Ele é um cara mais reservado, assim. E eu gosto de ver meu filho sair com a xícara de café ali no quintal, pisar na grama, dar uma olhada pros lados. Ele falou, cara, ele gosta do chão, do contato com a terra, do chão. Ele vai ser advogado, mas ele gosta da terra, ele gosta do chão. Quando ele era pequenininho, ele andava de cavalo em comitiva. Ele não perdeu essa raiz. Não. Você entendeu? Entendi. O chão. Isso é muito simbólico, é muito significativo. É muito significativo. A gente tem que reativar essas coisas e tem toda a razão que você está dizendo. O apartamento está fazendo ele perder a conexão. Uhum. Outros fatores influenciaram na tomada de decisão de mudança, mas uma delas, que foi o benefício, foi resgatar essa conexão dele com ele mesmo, do passado. A criança que andava a cavalo lá. E isso é muito importante, né? Eu tenho uma cachorrinha também, você precisa ver a cachorra. Toma banho, chega lá, rola no quintal, já se suja de novo, aquela alegria dela de estar aqui, porque faz parte da natureza, tá ali. Você não pode brigar com isso, né? Aí você junta essa afetividade com o agro, com a realidade, com o nível de informação que essa geração tem, técnico-científica. É muito grande. E o potencial para se combater a fome, agora nós fomos para mudar o mundo, né? É gigantesco. Né? Só que começa dentro das famílias. Começa em casa. A gente pega muito conceito e pouca realidade no fundo da história e a gente não aplica isso, né? É isso aí. Então é isso. Fala pra gente aqui agora, nessa fase final, como é que faz para entrar em contato com a Agrifato? Como é que quem está nos ouvindo aqui gerou essa curiosidade? Eu sei que a Agrifato está lotada de clientes e de coisas, mas sempre tem espaço para mais um. Teu telefone ou teu contato aqui da Agrifato, como é que faz? Pode falar que vai aparecer no caractere aqui embaixo. A gente tem o site, né? www.agrifato.com.br. Aí lá tem tudo. Instagram, Facebook, telefone, e-mail, sinal de fumaça, o que vocês quiserem. Tudo que quiser. A gente conversa muito pelo Instagram, a gente gostou, essa rede é acho que mais fácil, né? @agrifato ou o meu, @Lígia Pimentel. Com Y, né? Qualquer... Lígia com Y. Lígia com Y, L-Y-G-I-A. Qualquer canal que vocês resolverem entrar em contato, a gente atende. Porque a gente adora conversar. É bom. Quem não gosta de comunicar não evolui, né? E deixa aqui as tuas considerações finais da Lígia, nossa amiga, pessoa que eu admiro, da profissional. Para quem está nos ouvindo aqui, o que você queria deixar de mensagem aqui depois desse primeiro Embracast? A gente tem que lembrar de fazer o básico bem feito. Né? Antes de querer transformar a fazenda que está degradada, está produzindo 0,44 UA por hectare, é uma coisa baixa, a gente olha o vizinho, está melhor. Ou olha, cara, hoje as redes sociais, a televisão, a capa da revista e parece uma coisa inatingível, inalcançável, né? Então, em primeiro lugar, desliga um pouco, olha o seu, vamos começar a melhorar devagarzinho. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente precisa disso para agregar como fator, como componente da sociedade. Né? Então, quer mudar o mundo? Hoje em dia todo mundo quer mudar o mundo para melhor. Né? Desculpa palavreado, não sou de falar muito palavra, quer cagar a regra, né? Para todo mundo o que tem que fazer para mudar o mundo. A gente começa mudando o nosso entorno, né? Pela nossa própria ação. Menos pelo que a gente fala e mais pelo que a gente faz, até como exemplo. Eu falo que o exemplo dos pais vem da ação deles, né? É o ensinamento pelo exemplo e não pelo que você fala. Então, é isso. A gente precisa melhorar o nível de gestão das propriedades para usar melhor os recursos, para gerar mais empregos, para dar uma condição melhor para a nossa família, para unir nossa família, né? Então, esse acho que é o principal ponto. Melhorar o nível de gestão das propriedades, dar a porteira para dentro, ser mais eficientes, entender que a gente produz commodity. Para ganhar dinheiro com commodity, não é agregando valor, ou seja, o milagre não está nos preços, e sim está no desembolso baixo por cabeça, sem interromper o investimento. Ou seja, eu preciso produzir volume, eu preciso ter escala, né? E girar mais para poder diluir os custos fixos e assim chegar a um desembolso menor. Aí o milagre vai ser feito, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que
eu acho que tem um ponto de união aí entre o negócio e o patrimônio que é muito difícil de se construir hoje. Ninguém está disposto a passar o que os nossos avós e bisavós passaram, então precisa manter, né? Então, o negócio é bom desde que bem conduzido, né? O ativo é valiosíssimo desde que o negócio em cima seja bem executado. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de patrimônio, a gente está falando de negócio, e agora eu vou falar de família, né? O negócio é um excelente lugar para se colocar sua família, né? Eu acho que te conduz mais às coisas naturais, à realidade, conduz os filhos de uma forma sóbria, né? Pessoas que empreendem, a gente precisa de pessoas que empreendam também, que empreguem. Muita gente quer entrar para o setor também e ser empregado no setor, um ramo fantástico. Então, acho que une muita... Não existe o negócio, não existe o patrimônio sem a gestão. Você consegue unir todas as pontas quando você tem essa visão global do que precisa ser feito, né? O negócio que é tocado em cima do patrimônio, que pertence à família, que precisa se manter unida e precisa da hereditariedade para ser eficiente. E hoje, quem não é eficiente está fora, não atende aos princípios ESG. Então, precisa ter eficiência da porteira para dentro para a gente estar conectado com o mundo atual também. Não adianta viver no passado, né? Então, acho que essa é a lição, acho que isso é a reunião aí de tudo que a gente falou aqui. Teve coisa pra caramba. É mais ou menos por aí. E se quiser uma ajuda de verdade, se quiser caminhar com o teu negócio de uma forma cada vez mais produtiva, procurar a Agrifato. Eu tô aqui, conheço a Lígia há muitos anos, sou admirador do trabalho dela. Além de tudo, hoje vocês conheceram um pouquinho mais a pessoa da Lígia, que eu acho que é gostoso. Eu gosto de mostrar esse lado, porque atrás dos grandes profissionais, das grandes pessoas, existe a vida pessoal, os conceitos, a raiz, a base. E isso você tem muito forte no teu dia a dia, família, união, conceitos bastante corretos. E isso para nós é muito importante. Parabéns, Lígia, por tudo que você faz no seu dia a dia com toda a tua empresa e os seus colaboradores, o seu time, mas acima de tudo o que você faz como pessoa, como sociedade, como mãe, como esposa, como amiga, como profissional que está envolvida numa série de coisas importantes, e você é uma das pessoas mais influentes do agronegócio. Então, a gente tem que ter noção da responsabilidade que você tem quando você fala e quando você coloca uma posição sua. Muitas vezes essa posição não é uma posição que está ali para agradar a todos, e sim para informar de forma correta, eficiente e, acima de tudo, que não lese as pessoas. Eu acho que esse conceito você leva de uma forma bastante correta, e publicamente aqui te agradecer sempre pela essa retidão de caráter, por ser correta dessa forma com os outros. Por isso a admiração minha, do time todo aqui com você. Para mim foi uma conversa produtiva que eu fiz com você há 2 anos, um dos mais gostosos, e hoje esse Imbracast, primeiro que a gente está fazendo, eu tenho certeza que para quem vai assistir também vai ser uma das conversas mais gostosas que eles vão ver nos últimos anos. Obrigada pela amizade. Obrigada pela amizade. Eu te agradeço, do fundo do coração. Obrigada. Você sabe que eu sou sincero quando falo essas coisas. Eu sei. E eu sei que você é muito sincera. Então, obrigado por tudo. A Lígia Pimentel, além de profissional, é essa pessoa maravilhosa que vocês viram aqui hoje, tá? E isso eu estou muito feliz de poder ter mostrado para vocês. De novo, vai lá, clica lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, senão eu apanho do tio aqui que tá olhando para mim aqui, ó. Vai lá, clica no sininho, curte, faça as suas críticas, os seus comentários e os elogios também, que são muito bem-vindos. Tudo aquilo que é possível para fazer a gente crescer. O Imbracast não é feito para durar 10 ou 15 minutos, é feito para passar uma situação, uma história, uma conversa gostosa para vocês. Espero que a gente tenha feito isso com maestria aqui hoje. Obrigado, fica com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Logo, logo a gente vai estar de volta com mais um Imbracast. Um abração.